Olá pessoal, meu nome é Alisson Lemos e a gente continua aqui a série de vídeos nos quais eu debato, né, o que foi discutido na minha tese, pesquisado e que compôs o texto final. Uma série de debates possíveis, de ideias que foram surgindo a respeito da produção de ideias da esquerda na América Latina. Na semana passada, a gente discutiu os ciclos políticos que a América Latina viveu ao longo dos séculos e também como as ideias dominantes atravessaram esses períodos e de que forma elas explicaram aqueles momentos históricos. Então, nesse vídeo agora, a gente vai fazer mais um apanhado sobre o que foi o período da redemocratização na América Latina e que ideias estiveram presentes. Então, eu peço aqui já que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo e fortaleça aqui o canal Fermentando a Revolução. Né? Não deixe também de comentar as sugestões que você tem, o que você está achando dos vídeos e também dúvidas ou argumentos que podem ser mais bem explicados. Bom, o período da redemocratização ele atravessou mais ou menos o mesmo período nos diversos países, assim como o início das ditaduras militares. Né? Eu pesquisei particularmente o Brasil e a Bolívia, onde os períodos militares, os golpes militares se deram no ano de 1964, no mesmo ano, e foram os primeiros golpes a acontecerem. No entanto, é interessante como as Forças Armadas vieram a exercer esse papel em todos os países, né? Que tipo de articulação internacional estava envolvida, né? Então, é interessante notar que, de fato, que apesar daquela ideologia apresentada pela classe dominante, pelos meios militares, que a gente comentava no último vídeo, que diz respeito ao medo do comunismo, a defesa da família, da moral, na verdade esconde um pano de fundo de um alinhamento já até mais antigo dos países do continente com os Estados Unidos. Né? E diante da Guerra Fria, esse alinhamento se converteu num regime ditatorial, né? Em regimes ditatoriais, na verdade, e de combate a qualquer dissidência, oposição, manifestação popular e também da garantia dos direitos dos trabalhadores, dos mais pobres, que vinham galgando, conquistando avanços nos períodos anteriores. Né? Então, no continente todo crescia, por exemplo, a discussão sobre reforma agrária, que foi sepultada nesse período. Então, diversos acontecimentos e processos foram interrompidos por esses regimes militares. Durante a sua crise, e essa crise ela pode ser explicada por diversas questões que eu não pretendo aprofundar aqui, mas que dizem respeito à profunda miséria, à exploração do povo, concentração de renda, desigualdade social, marginalização das populações negras e indígenas em todo o continente. Então, essa situação de caos social e também político, ela acabou culminando no declínio desses regimes. Então, que ordem política poderia se suceder aos regimes militares? Né? Então, a palavra democracia ela ganha força nesse cenário. Né? A gente viu aqui como as ideias elas são importantes para a organização da sociedade e da política. Né? E nesse caso era a ideia de democracia que ganhava força. Mas, mais uma vez, a classe dominante não quer sair perdendo. Né? Então, existia uma visão predominante do que é democracia. Né? Então, diante da impossibilidade de eleger representantes, então o direito ao voto foi o que ganhou uma força hegemônica nesse período, né, com a ideia do sufrágio universal. Então, que se possam eleger representantes para as câmaras
legislativas para o executivo, né? Então isso foi se dando paulatinamente a partir dos anos 80, nesses países. No entanto, a ideia de representação e esse arcabouço de valores que corresponde ao liberalismo, né, a forma como se organiza a política no próprio Estados Unidos, né, ela tem seus limites, né, e a esquerda ela estava apontando esses limites nesse período. Então, a ideia de representação ela pressupõe o quê? Pressupõe a ideia de que você votando em representantes, e esses representantes sendo eleitos, você está concedendo a ele o poder de decisão, de arbítrio, né, em discussões que vão ocorrer nas instituições. Então, basicamente, você está votando num sujeito que tem ideias semelhantes às suas e essas ideias estarão representadas. A gente sabe que na prática não é bem assim, né? O sujeito conquista o seu voto dizendo que vai mudar a mão da sua rua e ele vota na reforma da Previdência, na reforma trabalhista. Então a esquerda estava chamando a atenção para a necessidade de participação ativa da população nos rumos da política, né? No poder decisório, né? E não na entrega, num cheque em branco que se daria a representantes eleitos. Então essas ideias elas surgiram com força na América Latina e são contribuições decisivas da América Latina para o mundo, para a discussão de democracia. Como isso se deu, a gente vai continuar no próximo vídeo. Então eu aguardo vocês semana